Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Todos temos dias alegres. Dias em que levantamos o olhar ao céu para agradecer um gesto de alguém que foi generoso conosco. Dias em que agradecemos ter essa pessoa que passou na nossa vida como um amigo desinteressado. Hoje, queria que começássemos este tempo de oração a levantar o nosso olhar ao céu e agradecer algo bom que nos aconteceu recentemente. Uma boleia inesperada quando pensávamos ir de autocarro, um colega que nos emprestou uns apontamentos, uma irmã que me ajudou em casa. Levanta o olhar e no céu encontrarás espelhado tantos gestos de bondade e de generosidade inesperados por pessoas que estão perto de ti e que se calhar até agora não te tinhas dado conta, porque estavas a olhar muito fixamente para baixo, para ti e aquilo que te preocupa. Hoje é assim que Jesus nos ensina no Evangelho, a levantar o olhar. Estando ele no templo, sentou-se em frente da arca do tesouro a observar como a multidão deitava dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. São Marcos diz-nos que Jesus está sentado e então pôs-se a observar. Levantou o olhar do chão onde se sentou e agora olha em frente. Diante dele estão 13 caixas de esmolas, tal como encontramos nas nossas igrejas, e que se tinham instalado no átrio das mulheres, onde todos os homens e mulheres podiam aceder livremente. E ali se ouvia o cair de muitas moedas, tantas quanto a riqueza de cada um. E Jesus ouve e vê gente a deitar quantias enormes, até que chega esta viúva que nada tem, porque deita tudo na caixa das esmolas. Não sei o que pensas sobre isto de dar tudo. Serias capaz de dar tudo? Há pouco, antes de gravar esta meditação, fui rezar um momento este Evangelho e perguntava ao Senhor: eu não sei se seria capaz de dar todo o dinheiro e ficar sem nada, sem saber como seria o dia seguinte, o que comer, o que beber, como pagar contas. Mas sei que não consigo deixar de pensar que tenho de comprar algumas coisas que preciso. A atitude de coração da viúva, e que Jesus nos revela, é de uma mulher não só generosa, mas humilde, porque sabe viver desprendida das seguranças que a vida cómoda pode dar. Para um momento a pensar e fala com Jesus: Senhor, nas últimas semanas, de que coisas me devia ter desprendido e não o fiz? O que é que me impediu ser generoso com os outros? O que é que prendeu a minha espontaneidade de fazer o bem aos outros? Às vezes, Jesus bate à porta do coração com força e pede-nos para recuperar a liberdade de amar os outros, bem por cima dos seus defeitos, ou de muito inoportunos que eles possam ser quando entram na nossa vida, às vezes sem pedir licença. Vou contar uma história que ouvi de um condutor de Uber a semana passada. Era de madrugada quando ele parou o carro na estação de Campanhã, no Porto. Estava parado, sem clientes, quando pelo vidro em inglês um homem com mochila às costas lhe perguntou: Can you take me to the cathedral? O motorista estranhou e explicou que ele tinha de fazer o pedido pela aplicação, mas o homem já estava dentro do carro e não fazia caso. Então o condutor teve o sangue frio de lhe dizer: pelo menos diz-me como te chamas, para o caso de a polícia nos parar e eu poder dizer que és da minha família. Desculpem-me os polícias que estão a ouvir, mas foi assim mesmo. Arrancou o carro e depois da conversa de circunstância,
aquilo que vens fazer a Portugal, seguiram a viagem. O homem respondia que vinha do Canadá e que a mulher o tinha abandonado sozinho com os filhos, há uns meses. E depois dos meses de tribulação para ele e para os filhos, tinha decidido vir fazer o caminho de Santiago, deixando os filhos ao cuidado de uma pessoa da família durante uma semana. O certo é que o condutor começou a invocar o Espírito Santo, disse-lhe que o compreendia e que tentasse perdoar a mulher, pois mesmo que ela se tivesse tornado uma inimiga para ele, Jesus diz-nos para perdoar até os inimigos. E foram falando dos filhos e como era importante cuidar deles. O cliente agradeceu a conversa e chegaram à catedral. Dadas as circunstâncias, o condutor disse que não lhe ia cobrar nada, mas o cliente tirou 10 euros da carteira e deu-lhe para as mãos. Despediram-se, mas a história não acaba. Porque este homem deixou o telemóvel no carro. E só depois de ter feito 10 km é que o condutor se deu conta. Voltou então a invocar o Espírito Santo. Senhor, que o homem ainda esteja no sítio onde eu o deixei. Era todo um problema para ele e para o homem que vinha da América e não tinha mais nada para poder pagar ou aceder à internet. Depois de 20 km feitos, chegou à Catedral do Porto e lá estava o homem, cabisbaixo, com os braços completamente estendidos para o chão. Ouviu-se uma buzina e o homem levantou o olhar. Era o seu amigo do Uber e o seu telemóvel. Levanta o olhar como este homem, ou como Jesus, quando vê a pobre viúva a fazer o bem, cheia de discrição e humildade. Levanta hoje o teu olhar, porque assim podes abraçar o mundo e o céu. Levanta o olhar. É também o lema da viagem do Papa Leão à Espanha, que começa hoje, justamente. Levantar o olhar para o céu quando não sabemos como fazer ou o que fazer, torna-nos humildes. E se tu não podes, então Jesus pode. A humildade é, na verdade, a liberdade de si mesmo, disse o Papa Leão em agosto passado, e continuava. Quem compreendeu ser tão precioso aos olhos de Deus, quem sente profundamente ser filho ou filha de Deus, tem coisas maiores pelas quais se exaltar e tem uma dignidade que brilha por si mesma. Ela vai em primeiro plano, está em primeiro lugar, sem esforço e sem estratégias, cada vez que aprendemos a servir, em vez de nos servirmos das situações. O Senhor quer ser livre para fazer o bem. Mas como vou ser capaz de fazê-lo sem ti? Todos temos dias alegres. Dias em que levantamos o olhar ao céu para agradecer um gesto de alguém que foi generoso conosco. E todos devíamos ter dias em que alegramos os outros, em que fazemos um gesto generoso aos outros. Se ainda não tens a coragem da viúva, então como é que queres que Jesus levante o olhar para ti? Deixa que o olhar de Jesus te acompanhe neste dia. Ainda há poucos dias vivemos o corpo de Deus. Víamos Jesus passar nas procissões das nossas cidades em Portugal e era Jesus humilde, que levantava o olhar sobre multidões de pessoas que rezavam e cantavam na rua. Aprenda de Jesus a levantar o olhar e verás grandes milagres ao teu redor. Deixa que Jesus te ensine a viver como esta viúva, que teve a liberdade de se doar completamente e de receber um dos maiores elogios do Evangelho. Deixa que o olhar de Jesus te acompanhe neste dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.